Por favor, abra sua Bíblia junto comigo, em Romanos capítulo 8. Nós leremos apenas 3 versículos. Romanos capítulo 8. Diz o texto bíblico: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é Ele que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ler juntos o versículo 28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos orar. Pai, nesta noite nós te rogamos mais uma vez, fale conosco, instrua nossa vida, nosso coração, e ajuda-nos, ó Deus, para que compreendamos a Tua palavra. Ilumina-nos a mente, só Tu podes fazer isso, ó Deus. Por isso confiamos no Teu Santo Espírito, que além de interceder por nós, como diz o texto, com gemidos inexprimíveis, também nos ilumina e nos permite ter clareza sobre o que Tu desejas comunicar à nossa vida. Oramos assim e pedimos que o Senhor sobressaia todas as limitações deste servo que prega e permita a Tua igreja trazer ao coração a mensagem que só pode vir diretamente do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus tem uma característica. Aliás, mais do que uma característica. Deus tem uma habilidade. Habilidade que só realmente Ele é capaz de ter. A habilidade de transformar mal em bem. Compreenda bem isso que eu estou dizendo. Deus tem a capacidade, a habilidade de transformar mal em bem. Foi assim, por exemplo, lá com José, história conhecida nossa, filho de Jacó. José, como nós conhecemos bem a história, foi vendido pelos seus irmãos, foi parar como escravo na casa de uma família, sofreu um assédio da esposa do seu patrão, por não corresponder aos desejos daquela mulher, ele vai ser acusado de tentativa de estupro, muito embora ele que estava sendo assediado. O patrão, por conhecê-lo, resolveu aplicar uma pena leve, prendê-lo num cárcere, porque a pena real era tirar-lhe a vida. E na prisão ele passa quase 15 anos preso injustamente. Ele sai da prisão, e Deus o coloca ao longo da sua história, num lugar estratégico para salvar uma nação inteira. Não só o Egito, aliás, mas diversas nações que iam até o Egito procurar alimento, para não morrerem diante da fome e da escassez de alimentos que havia naquele contexto. De um presidiário, um príncipe. De um homem que talvez não tivesse mais esperança na vida, nas suas condições. Agora, um cidadão abaixo apenas do rei, onde tudo naquele reino depende dele. Deus é especialista em transformar mal em bem. Lembra do Salmo, não é? Do monturo à mesa dos príncipes. Monturo é lixo. Do meio do lixo, Deus retira muitas vezes muitas pessoas e coloca em lugares especiais. Transforma a vida. E com isso eu não estou falando somente de questão financeira. Aliás, não é isso que o texto bíblico está dizendo. Ele não se refere à questão financeira aqui. Mas Deus tem a capacidade de transformar as mazelas da nossa vida, as angústias que nós carregamos, em oportunidades
de crescimento, de transformação, de renovação da alma. É por isso que Tiago, o texto que nós lemos, diz que nós temos que ter muita alegria ao passar por provações, porque a provação da nossa fé, uma vez confirmada, gera perseverança. E perseverança não é algo que eu nasço? Que eu tenho ao nascer. Perseverança é algo que eu adquiro e vou conquistando e vou desenvolvendo à medida que a minha vida de maturidade também se desenvolve. E essa perseverança, diz Tiago, deve ter ação completa, para que nós sejamos perfeitos, íntegros, em nada deficiente. O objetivo é a imagem de Deus, é que a gente seja restaurado, a sermos como nós fomos projetados para ser. E para isso eu tenho que enfrentar provações, lutas. Houve alguém que me perguntou certa vez: Luiz, por que Deus permite o sofrimento? Resposta simples: porque nós precisamos dela. Nós precisamos destes sofrimentos na vida, para que o nosso caráter seja forjado, para que a nossa vida seja moldada. Nós é quem precisamos, e Deus sabe transformar estes sofrimentos, tribulações e provações em bem. É isso que nós lemos no capítulo 8 de Romanos, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Não é simplesmente ser amado por Deus, mas estar de acordo com a vontade de Deus, estar vivendo os propósitos de Deus. Por isso, nesta noite, irmãos, nós vamos meditar acerca deste tema: o Senhor que transforma mal em bem. Aliás, o Senhor que transforma todo mal em bem. Porque foi isso que José disse no encontro aos seus irmãos, quando no momento a sua família se aproxima, quando aqueles que o venderam como escravo e que apertaram o gatilho para todas aquelas maldades que sucederam na vida dele, quando os responsáveis estiveram diante dele, ele como regente, como um quase rei, poderia ter executado o juízo, mas ao invés de puni-los, ele disse: não foram vocês que intentaram mal contra mim, mas Deus usou a vida de vocês, Deus foi adiante de vocês, para que se conservasse vida na terra. José olha o lado proveitoso de toda luta, toda provação, e é assim que a gente aprende a ter alegria em meio à provação, não olhando a luta, não olhando as dificuldades, mas olhando a obra que o Senhor deseja executar e fazer em nós. E a primeira lição que esse texto nos apresenta é que o Senhor que transforma todo mal em bem é aquele que nos assiste em nossa fraqueza. Se você manteve a sua Bíblia aberta, o versículo 26 deixa muito claro isso, porque diz que também, semelhantemente, o Espírito Santo é aquele que nos assiste em nossa fraqueza. Ele nos assiste em nossa fraqueza. Olha bem nos meus olhos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós somos fracos. Vou dizer de novo. Nós somos fracos. Precisamos entender isso. Nós somos fracos. Salmo 39, versículo 4. Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e o fim dos meus dias, para que eu reconheça as minhas fragilidades. Davi dizendo: eu sei que há um pensamento lá fora, sobretudo um pensamento de autoajuda, que diz: há força em você, há poder em você, há isso em você, há aquilo em você. Mas o texto bíblico vem dizer o contrário: nós somos fracos. O mesmo Tiago, que no capítulo 1 disse que nós devemos ter alegria, disse também que nós somos como uma neblina passageira, que simplesmente bate o vento e nos leva. Eu estou aqui, firme e forte, de repente um pouco de sal que eu como mais, pode gerar em mim um infarto, e eu venho a morrer.
Eu estou aqui, firme e forte, eu atravesso a rua, um carro esbarra em mim, eu quebro uma perna. Nós somos fracos, frágeis. E o Salmo 103 ainda diz que nós somos como a estrutura do pó desta terra. Frágeis, fracos. Quantas vezes nós nos comprometemos com alguma coisa? A partir de hoje eu não tomo mais refrigerante. 3 dias depois eu estou com um copo de Coca-Cola sobre a mesa. Às vezes eu não tenho força nem para ir contra mim mesmo. Perdão, contra eu mesmo. Fragilidade, fraqueza. Agora, então se eu sou fraco não tem esperança para a minha vida? Não, não é isso que o texto está dizendo. Mas diz que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Irmãos, é quando nós reconhecemos que somos fracos, que nós aprendemos a deixar de olhar para a nossa vida como se nós fôssemos alguém ou alguma coisa, e passamos a entender que tudo que temos e que tudo que somos vem da mão poderosa de Deus. Mas eu é quem trabalho, mas quem lhe dá forças para trabalhar é o Senhor. Eu achei o emprego, mas quem permitiu você ter fôlego de vida para procurar foi Deus. Em última instância, em última análise, tudo vem das mãos de Deus. E não adianta você tentar fugir disso. Não adianta eu procurar tentar achando que eu sou capaz de por mim mesmo fazer algo. Por isso que o apóstolo Paulo disse: quando eu me reconheço fraco, quando eu estou fraco, quando eu sou fraco, então é que sou forte. Porque Deus é forte, mas eu não, eu sou fraco. O Espírito do Senhor me assiste e assiste você, a todos aqueles que creem nas suas fraquezas. Mas eu gosto muito desse versículo, principalmente por causa de uma expressão dele: Deus nos assiste. Sabe o que é assistir aqui? Assistir é carregar. O Espírito do Senhor nos carrega, diz o texto. Carregar é literalmente colocar o seu braço em volta e carregar a pessoa ao seu lado, andando com ela lado a lado, passo a passo, porque muitas vezes a gente não tem força sequer para isso, para caminhar o dia a dia, para lidar com o cotidiano. Então eu preciso dessa força do Senhor, da ação do Senhor, do Espírito do Senhor, para me assistir, para carregar. Como aconteceu em 1992, nas Olimpíadas, lá em Barcelona. Talvez você conheça essa história. Derek Redmond, na Grã-Bretanha, estava por alcançar o sonho da sua vida, disputando a medalha de ouro na corrida dos 400 metros. E lá estava ele. Era o seu sonho, ele havia se preparado, era o favorito para isso. E de repente, é dada a largada, aquele homem sai correndo, foca o seu alvo, começa a ganhar a dianteira da corrida, mas imediatamente um estiramento na sua perna direita o faz sentir, e ele é jogado ao chão, cai prostrado, e ele vê o sonho da sua vida passando por ele. Naquele momento, ele se levanta, e tentando recobrar a sua saúde, ele começa mancando, correndo, tentando fazer o possível para ainda voltar à disputa. Nesse inteirinho, um homem de camisa branca pula a arquibancada, passa pela segurança e tenta ir ao encontro de Derek. Era o seu próprio pai, que chega ao lado dele, que ele o abraça e diz: filho, você não precisa fazer isso. Mas Derek diz: sim, pai, eu preciso. Então nós vamos fazer isso juntos. E diz a história, e isso foi filmado, que o pai daquele menino, aquele homem, coloca o braço dele por volta do seu ombro, e o pai e o filho carregando junto um ao outro, andando a corrida de 400 metros, enquanto a multidão bradava e dava graças. Foi uma das cenas marcantes das Olimpíadas de 92. Assim como o pai desse rapaz o abraçou e o carregou para que ele terminasse a sua prova, assim é o Espírito Santo de Deus, que em nós nos assiste,
nos carrega para que nós sejamos capazes de terminar os desafios e as provações e as lutas que esta vida nos impõe, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os contratempos, tudo, porque nós somos frágeis, mas o Senhor não é. O Espírito Santo é aquele que começou a boa obra em nós e há de completá-la até o dia final. Essa é a primeira lição desse texto. Ele faz isso, inclusive, gente, intercedendo em nosso favor. Não só somos fracos, como sequer sabemos orar. A nossa oração é egoísta, mas diz o texto bíblico que o Espírito nos assiste, de tal maneira que Ele intercede por nós, e com gemidos, Ele expressa tudo aquilo que nós gostaríamos de expressar e não conseguimos. O Espírito Santo que nos assiste em nossa fraqueza, porque nem sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor que transforma todo mal em bem é aquele que nos assiste em nossa fraqueza. Há uma segunda lição que esse texto nos traz. O Senhor que transforma todo mal em bem é aquele também que nos conhece por inteiros, por inteiro que somos. Diz o versículo 27 que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Por que o Espírito Santo precisa interceder em nosso favor? Porque a gente nem tem o conhecimento, a totalidade do conhecimento das coisas. A gente só consegue ver parte. A gente só consegue ver aquilo que nós estamos envolvidos. É muito interessante. Talvez você já tenha experimentado isso com seu filho. Seu filho pergunta para você: pai, eu posso ir brincar em tal lugar? E você responde: não, não pode. Aí ele: por que eu não posso? Porque aquele lugar é perigoso. Ele acredita que você não está permitindo que ele vá brincar em tal lugar, porque o lugar é perigoso. Mas às vezes não é só porque é perigoso, às vezes tem outros motivos que ele não tem ainda maturidade para ouvir, que ele ainda não tem condições de saber, mas você como pai tem. Às vezes não é só uma questão de perigo, às vezes é um lugar de moral duvidosa, e você não quer que o seu filho cresça vendo situações de moral duvidosa. Então você o priva disso. Mas você não vai dizer isso a ele agora, com 3, com 4, com 5, com 10 anos de idade. Você vai esperar ele amadurecer para dizer isso. Os pais têm um conhecimento além dos filhos, mas o filho olha somente a circunstância presente. É muito interessante porque na igreja não é diferente, né? Às vezes para ajudar alguém, você precisa corrigir, confrontar, dizer não. A liderança sabe como lida, mas a pessoa que está sendo lidada com a liderança olha e fala assim: mas não é isso que eu quero, mas é isso que você precisa. Mas não é bom isso. Eu sei que não é bom, mas é isso que você precisa. Mas por que disso? E às vezes o conhecimento do porquê dela é limitado. A gente na liderança também não pode dizer tudo a todo mundo. Nós temos as nossas razões por vezes, não é? Os presbíteros bem sabem. Assim também Deus, Ele não vai dizer tudo para todos nós. Ele tem os seus propósitos, mas a gente é limitado, a gente não conhece a totalidade da situação, mas Deus conhece o todo. Ele sabe que a angústia tem a ver com um outro problema, está conectado com a família, às vezes está conectado em casa, às vezes está conectado no trabalho. Deus conhece a totalidade, e é por isso que, por conhecer a totalidade, a situação como um todo, o Senhor é quem intercede por nós, e é também aquele que ouve o seu próprio intercessor em nosso favor. 2 Timóteo capítulo 2 diz que o Senhor conhece aqueles que o pertencem. O Senhor conhece. O Salmo 139 diz ainda que o Senhor nos sonda, nos conhece, de longe penetras o nosso pensamento, que o Senhor esquadrinha, o Senhor mexe, o Senhor cavuca o meu andar, o meu deitar, conhece tudo o que eu faço. Ainda a palavra nem me chegou na boca, mas Deus a conhece toda. Aliás, quando Jeremias, lembra do profeta Jeremias, disse: Senhor, eu não quero ser profeta. O que é que Deus responde a Jeremias? Está lá no capítulo 1 de Jeremias, versículo 5.
antes que tu nascesses, antes que te formasses no ventre da sua mãe, eu te conheci. Deus nos conhece por inteiro. Deus está à frente. Deus sabe que nós somos humanos. E humanos são limitados. Humanos possuem medo. Humanos são ansiosos. Humanos perdem sono quando preocupações os assolam. Seres humanos são frágeis, se angustiam e perdem de vista a mão do Senhor que está conosco. Deus, que sonda o nosso coração, sabe que possuímos um coração imperfeito, frágil, fraco. Um coração que luta entre a fé e a incredulidade. Veja, se não é este mesmo sentimento que nós temos diante da nossa realidade. Para pensar um pouquinho comigo. Nós sabemos, Deus é grandioso, Deus é maravilhoso. Eu entendo que a fé é dom de Deus, eu sei disso. Eu entendo que eu já recebi a vida eterna no momento em que eu criei no Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos disso. Eu oro sabendo disso. Mas por que mesmo com tanta convicção no meu coração de fé, a angústia, a tristeza e a dor, a solidão, os medos, ainda também lutam comigo? Talvez você já tenha passado por isso. Momento difícil na sua vida, seu coração perturbado, aquela ansiedade forte batendo aqui na boca do estômago. De repente você pega o texto bíblico, você abre a Bíblia, você faz uma devocional com Jesus dizendo: não vos preocupe com o dia de amanhã, pássaros não se preocuparam, flores não se preocupam, e eu as mantenho todas. Você entende que Jesus está dizendo para você: não se preocupe. Você ora dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor, eu quero ter fé. Aí você fecha a Bíblia, e o sentimento continua ali dentro. A ansiedade continua aqui dentro. Por que a ansiedade não vai embora? No momento em que eu oro, que eu leio, que eu faço as minhas devocionais, por que nada muda e tudo permanece do mesmo jeito? Já passaram por isso? Eu já passei. Eu acredito, irmãos, que o que gera essa frustração é a nossa falta de entendimento. Falta de entendimento porque a gente acredita que a fé que Deus nos deu é uma fé suficiente para garantir a nossa perfeição nessa terra. E não é. Esse é o nosso primeiro grande erro. Achar que porque eu tenho fé, não vou duvidar. Achar porque eu tenho fé, eu não vou ter mais incertezas. Achar que porque Deus me deu fé, agora aflições e dúvidas não vão fazer mais parte da minha vida. É um erro pensar assim. Porque a fé que o Senhor nos deu tem um objetivo muito claro. E qual é esse objetivo, pastor? Fazer com que você aceite a Deus e as promessas de Deus. Se você já passou por essa etapa, agora a fé que você recebeu já cumpriu o seu objetivo. Agora você vai precisar pegar essa fé e desenvolvê-la ao longo da sua vida. Você vai precisar se envolver com um mundo pecaminoso, com um mundo maldoso, com uma fé que você tem, para que você seja capaz de desenvolver a sua vida em meio a tudo isso. Ainda bem que o Senhor nos conhece. Ainda bem que Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Porque sabendo da natureza humana, Ele sabe lidar conosco, Ele intercede por nós, e Ele mesmo ouve a oração que Ele faz em nosso favor. O Senhor que transforma todo o mal em bem é aquele que nos assiste em nossa fraqueza, é aquele que nos conhece por inteiros e ainda é aquele que nos ama incondicionalmente. O texto conclui no versículo 28 dizendo que sabemos. Quem sabe? Quem é que sabe? Quem? Nós sabemos. Nós quem? Quem? Quem sabe? Quem é nós aí? Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós quem? Nós a igreja, nós os filhos de Deus, nós sabemos. E esse saber não é um saber simplesmente de cabeça, é um saber de fé no coração. Nós sabemos porque cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Cooperam aqui é um sentido medicinal. Eu
passo, no meio da minha dúvida, da minha angústia, a olhar para a situação e dizer para mim mesmo, repetir para mim mesmo, para eu mesmo: eu creio que todas as coisas cooperam, e cooperam para o meu bem. A pergunta é: que bem é este? Que bem é este? Todas as coisas cooperam para o meu bem. Que bem é este? A teologia aí fora da prosperidade diz que bem é ter dinheiro no bolso. Diz que todas as coisas cooperam para você ganhar dinheiro. Que ficar sem saúde é questão de incredulidade. O bem lá fora é um bem de prosperidade. Perdoem, meus irmãos. Será que é este bem que o texto bíblico está se referindo? Sabe qual foi o bem da vida de Abraão? Lembram? Esperar 25 anos pelo nascimento do seu filho. Esse foi o bem que Abraão recebeu. As coisas cooperaram para o seu bem. Espera 25 anos. Sabe qual foi o bem da vida de José? Cooperar para o bem dele? Ser vendido como escravo, como nós falamos. Parar, tentar sofrer uma tentativa de assédio e ainda ir parar numa prisão. Esse é o bem na vida de José. Sabe qual foi o bem na vida de Jó? Adoecer, perder seus filhos, perder tudo o que tinha. Não ficou com um feijãozinho plantado. Nada. Esse é o bem na vida de Jó. Sabe qual foi o bem na vida do apóstolo Paulo? Ir para uma cidade e ser apedrejado, sair daquela cidade e ser conduzido a perder a sua cabeça. Foi guilhotinado com uma espada, decapitado. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. O bem aqui não é dinheiro, o bem aqui não é saúde, é aquilo que nós precisamos para o desenvolvimento da nossa fé. Se você é muito apegado em alguma coisa e você não larga disso por nada, e você coloca isso no lugar de Deus, o bem é tirar isso de você. Porque nada que compete com Deus, Deus mantém em nossa vida. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. O bem é o melhor que nós precisamos, não é aquilo que nós queremos. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 12, disse que: meus irmãos, eu quero dar ciência para vocês de uma coisa. Eu estou preso, mas a minha prisão, disse o apóstolo Paulo, contribui para a expansão do reino de Deus. As minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas entre os guardas se converteram e os guardas agora pregam o evangelho. Eu estou preso, o evangelho está solto, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus por isso. Difícil da glória quando o bem é um sofrimento, não é? Desculpe se eu frustro vocês, meus irmãos, mas não sou eu quem faço isso. O Senhor nos desafia agora a olhar para as cadeias, para homens e mulheres que morreram martirizados, mas que a morte se tornou o combustível daqueles que haveriam de crer. Por isso, inclusive, João não foi morto. O apóstolo João foi o único dos 12 apóstolos que não mataram, sabia? Ele foi exilado, não compensava matar mais, porque matava, aparecia mais 10 pessoas com fé. É melhor não matar, é melhor exilar. E ele foi para a ilha de Patmos. E ali o Senhor se revela, e ali o Senhor diz: eu existo. Você está exilado do mundo, mas eu atuo no mundo. O nosso bem é sermos chamados segundo os propósitos de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que trabalham segundo os seus propósitos. Deus nos ama e usa dos seus propósitos para o nosso bem. Por mais que esse bem seja difícil, doloroso, árduo, por mais que seja um bem complexo, por mais que seja um bem incompreensível ou ainda intrincado. O Senhor que transforma todo mal em bem. Quero terminar lembrando Romanos 8:29, quando Deus mesmo diz: porquanto aos que de antemão conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Por que é que Deus usa do mal para nos fazer bem? Porque Ele quer que nós sejamos a imagem do seu Filho. O sofrimento tem esse papel pedagógico, didático, de nos fazer sermos moldados. Imagine uma estátua, um pedaço de madeira, onde o artífice vem, pega o seu martelo, aquele preguinho, né, prego gigante, eu não sei o nome daquilo, e ele começa a fazer assim, ó. E ele começa a esculpir, a martelada, com prego, tudo isso, forjar a imagem que Ele deseja que nós alcancemos. Assim Deus faz conosco. Ele vai moldando, vai esculpindo, vai batendo, vai retirando o pecado, vai moldando, vai nos ensinando a valorizar aquilo que vale mais a pena, valorizar mais as pessoas do que as coisas, valorizar mais nossa vida com Deus do que aquilo que eu ganho. Deus vai moldando, vai mostrando, vai nos predestinando a sermos imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E durante todo esse processo de lapidação, ainda que haja dor, ainda que haja sofrimento, no final das contas, nós seremos uma imagem. A imagem daquele que tudo fez para o nosso próprio bem. Vamos orar? Senhor, é tão difícil recebermos uma palavra que nos desafia a viver na perspectiva da dor. Mas o nosso desejo não é simplesmente ser masoquistas e gostar da dor pela dor. O nosso desejo, Senhor, é sobretudo olharmos o projeto final, reconhecermos que o Senhor continua firme ao nosso lado, que o Senhor vai moldando o nosso coração, impulsionando nossa vida, trabalhando o nosso caráter, forjando nossa mente, para que em todas as coisas nós sejamos crentes melhores, para que nós sejamos pais, mães melhores, avós e avós melhores, para que nós sejamos pessoas melhores, à imagem de Jesus Cristo. A dor é um instrumento pedagógico, de ensino do Senhor. Nos ajude, Deus, a conviver com ela, porque o apóstolo Paulo pediu para ser retirado dele o sofrimento, e o Senhor disse: não, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e você precisa se reconhecer fraco, para se ver forte. Então não, o que você precisa apenas é confiar em mim, e crer que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ajuda-nos, Deus, a entender isso, e a trazer isso para o coração, em nome de Jesus, amém.